Palpites. Eu acredito que esse é o inimigo número 1 de muitas mamães por aí. Quando a gente fala sobre maternidade, que eu vou ler algum conteúdo no Instagram, no YouTube sobre isso, sempre tem lá o bendito do palpite, como tipo assim, sendo o inimigo número 1. Eu não aguento mais os palpites, como lidar com os palpites, o que eu faço com tanto palpite, que muitas vezes são não solicitados ou indesejados. E hoje eu queria compartilhar com você uma estratégia que eu particularmente uso e que talvez pode te ajudar a passar por essa situação da maneira mais tranquila possível. Na minha família, a gente tem um costume muito legal, principalmente quando a gente está acessando um conteúdo novo. Então, por exemplo, lançou um filme no cinema que todo mundo está com uma expectativa muito grande para assistir. Como a nossa família é grande, nem sempre a gente consegue ir todo mundo ao mesmo tempo. Então, às vezes vão dois na frente e, obviamente, depois que você assiste um filme que está todo mundo esperando, você sempre tem um relatório para dar. Eu gostei muito, eu não gostei, foi péssimo, foi bom, enfim. Sempre surgem milhares de opiniões acerca daquele conteúdo. Mas tem algo que a gente sempre faz, é um comentário que sempre aparece nesse tipo de situação, que é: ok, entendi, mas eu vou ter a minha experiência. Eu acho muito legal que a gente não deixe de assistir um filme porque o relatório daquela outra pessoa foi negativa. Obviamente a gente considera aquilo, mas ok, deixa eu ir lá ver pra ver se é isso mesmo? Ou então tem alguns casos, já não tava muito afim, nem vale a pena. Ok, Leti, mas o que isso tem a ver com os palpites que você estava falando lá no começo? Eu acredito que essa é a melhor maneira de poder lidar com esse tipo de situação. Ok, mas deixa eu ter a minha experiência. Então, a realidade, gente, é que quando a pessoa ela traz um palpite para você, quando ela vem trazer uma opinião, ainda que essa opinião ela não foi solicitada, no fundo, o que a pessoa tá querendo é te ajudar. Talvez ela ache que a experiência dela, o que aconteceu com ela é tipo assim, a revolução, algo genial e que você não pode cometer o mesmo erro. Obviamente, tem algumas pessoas que se passam nesse processo e querem impor as opiniões. Tem, mas no fundo, essa situação, mesmo que aplicada de uma maneira equivocada, que às vezes, muitas vezes acontece, parte de um lugar bom. Então eu me lembro que semana passada eu estava conversando com uma amiga e ela é mamãe de primeira viagem, tá grávida pela primeira vez. E ela estava compartilhando justamente sobre isso. Tem uma pessoa que tá dizendo pra mim, não faça isso. Tipo, ela já tinha decidido algo que ela ia fazer na maternidade dela e a pessoa dizendo, não faça isso. Vá por esse lado, você vai até economizar e vai ser muito melhor pra você. E eu acredito que é isso, aquela pessoa estava tentando ajudar a minha amiga a ter uma vantagem naquela situação. Talvez o que faltou pra ela foi a sensibilidade de entender que a minha amiga já tinha escolhido, ir por um outro caminho. Então o ponto central é: chegou um palpite, acolha ele e seja assertiva na sua posição. Você não precisa, brigar. Você não precisa dizer assim, não aguento mais, paro, não quero, vou fazer do meu jeito. Você pode até fazer isso. Talvez em alguns momentos isso até vai ser natural, porque a outra pessoa está sendo inconveniente. Mas nesse momento a gente precisa escolher. Eu acredito que quando a gente fala sobre maternidade, obviamente existem desafios, mas esses desafios eles podem ser ampliados a depender de como a gente vai lidar com cada uma dessas situações. E uma delas, muito frequente, é justamente essa questão. Então, alguém trouxe uma opinião que não foi solicitada, então, por exemplo, menina, você vai fazer cama compartilhada, é muito ruim, porque com meu filho aconteceu isso e isso é péssimo, não faça isso. Mas no seu coração você já decidiu ir por esse caminho, você fala assim, poxa, fulana, muito obrigada por compartilhar a sua experiência, mas eu vou dar uma chance, eu vou ter a minha experiência e eu te conto depois como foi pra mim. Perceba que você acolheu a demanda da outra pessoa, a solicitação, na verdade, a indicação que ela te fez, mas você não deixou de se posicionar como mãe. E muitas vezes a maternidade vai requerer disso,
isso da gente, seja em relação a dormir ou não. E assim, só um parêntese, gente, eu não sou do grupo da cama compartilhada, os meninos dormem no quarto deles desde o primeiro mês de vida, Benjamin desde a segunda semana de vida, mas eu sei que tem famílias que adotam esse estilo. E no final das contas, fazer cama compartilhada, não fazer cama compartilhada, tem muito a ver com o estilo de vida e com a rotina da sua família. Então eu acredito que é importante você se conhecer, você conhecer a sua rotina e você fazer as suas escolhas. Lembre-se também que a Bíblia nos ensina que na multidão de conselhos há sabedoria. Então os palpites nem sempre eles são ruins. Às vezes eles vão abrir os seus olhos para algo que você não está conseguindo ver. Ou talvez você está insistindo em algo que não deveria estar insistindo. Então, por exemplo, isso aconteceu comigo em relação à alimentação de Nathan. Com o Ben, eu decidi fazer BLW e eu recebi muitos palpites para eu não fazer a introdução de sólidos, né, já direto com ele. E as pessoas falando, Light, será que isso vai dar certo? Será que isso vai acontecer com os meus filhos? Não era assim, na minha época não era assim. E eu acolhia e eu ouvia tudo aquilo, mas eu consegui introduzir a alimentação com Benjamin já a partir dos sólidos e foi ótima. Já com Nathan, eu também tentei o BLW e eu comecei a insistir nisso, mas teve um momento que eu percebi que eu precisava dar um passo para trás, talvez trazer alimentos um pouco amassadinhos, não é batido no liquidificador, mas tipo só amassadinhos, para poder ajudá-lo, né, nessa ingestão e nessa adaptação, mas para depois eu conseguir introduzir os sólidos. E você sabe, isso foi muito melhor para Nathan. Então, assim, às vezes os palpites, apesar deles serem inconvenientes e eles serem chatos em uma certa medida, se a gente olha para eles com mais carinho, né? Se a gente acolhe isso, não deixando de ser assertiva, ele vai nos dar uma perspectiva que talvez vai funcionar para um filho sim, para o outro não. Então, meu conselho final é: quando um palpite chegar para você, acolha ele, mas seja assertiva. Eu vou ter a minha experiência. Ou talvez é um palpite que vai poder te ajudar a direcionar ou a ver algo que você ainda não estava percebendo. E aí, esse vídeo te ajudou a aquecer o seu coração em relação aos palpites? Talvez não era isso que você estava pensando em ouvir, né? Mas é isso, gente. Vamos crescer. E aí, gostou dessa dica? Eu acho que não era isso que você estava pensando em ouvir em um vídeo sobre palpites, né? Mas eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado a levar essa maternidade de uma maneira mais leve, porque esse é o nosso objetivo. Se você gostou desse vídeo, compartilha aí com a mamãe que está precisando ouvir. Deixa o seu like, manda aqui um comentário e, por favor, se inscreve no nosso canal. Um beijo e até a próxima!